Shalom, bom dia. Vamos hoje começar mais um estudo bíblico. E esse mês nós estaremos falando sobre alguns personagens da Bíblia. Hoje nós vamos começar com o livro de Jó. E o versículo de referência que eu vou usar é Jó 42, versículo 5, que diz: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. O interessante desse livro é que os historiadores falam que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ele é um livro poético e estava ali no meio patriarcal, na época patriarcal. Alguns historiadores dizem que estava entre a época de Noé e de Abraão. O que mais é interessante no livro de Jó é que nós vemos uma batalha travada por Deus a nosso favor. Quando Ele vê as nossas intenções, quando Ele vê o nosso coração, quando Ele vê realmente o propósito em que estamos servindo, Ele vem ao nosso favor. E ali diz que Jó morava na região de Uz, ali ao leste de Judá, no Oriente Médio. E ele fazia devocionais ao Senhor, ele fazia sacrifícios ao Senhor pelos seus filhos, ele era um bom patrão, ele era um homem íntegro, reto, fiel, ele ajudava os necessitados, ele ajudava as viúvas, ele ajudava as crianças, órfãos. Só que houve no céu uma reunião e a expressão filhos de Deus ali a gente entende melhor como anjos, e no meio deles estava Satanás. No hebraico, Satanás quer dizer o adversário, então o correto seria o Satanás, o adversário. E o mais interessante dessa história não foi Satanás que falou sobre Jó, mas sim Deus. Deus olhou para Satanás e falou: o que ele anda fazendo? E Satanás falou que ele andava ao redor da terra, passeando ao redor da terra. E Deus falou: você viste o meu servo Jó? Um servo correto, um servo íntegro. E aí Satanás falou com Deus assim: ele é íntegro, ele é correto porque o Senhor dá tudo para ele. Ele tem todas as mordomias, ele tem toda a prosperidade. Eu quero ver ele ser servo fiel quando lhe abater a adversidade, o dia mau. E Deus permitiu com que Satanás fizesse tudo o que deveria fazer, menos tocar a vida de Jó. A princípio ele tirou as coisas, depois Satanás retornou a Deus e tocou na sua saúde. Deus permitiu. E no livro de Jó, os 42 capítulos, a gente vê uma intensa discussão, um diálogo entre Jó e os seus amigos. Porque Jó, ele logo acometido das informações em que seus filhos morreram, de que ele havia perdido tudo, ele perdeu casa, perdeu saúde, perdeu filho, todas as estruturas de um ser humano em que nos traz uma certa serenidade. Todas as estruturas de Jó foram mexidas. Você imagina uma pessoa que de repente perde a casa, perde os filhos, perde a saúde, perde a perspectiva de vida. E foi isso que aconteceu com Jó, a ponto dos seus amigos virem visitá-lo e não reconhecerem, ficarem ali 7 dias calados por conta daquele sofrimento. E logo depois daqueles 7 dias é aberto um diálogo entre os amigos de Jó e Jó. A princípio Jó começou a falar e perguntar por que aquilo ali, o que ele havia cometido, qual o erro que ele cometeu, mas que Deus era Deus. E um versículo que eu achei muito interessante é quando a mulher de Jó começa a questioná-lo. Ele fala que se nós aceitamos o Deus que nos dá as bênçãos, por que não aceitarmos também as desgraças do mesmo Deus? Então, se a gente está com Deus no momento bom, a gente também tem que estar com Deus no momento ruim, porque nós não somos feitos de uma fé retributiva. A nossa fé ela é fundada no Senhor. Se Ele faz ou se Ele não faz, Ele continua sendo o nosso Deus. E aí os amigos de Jó começam, depois daqueles 7 dias, a confrontá-lo. Eles chamam Jó de ladrão, eles chamam Jó de louco, eles chamam Jó de adúltero, porque na cabeça deles
Alguma coisa deveria ter acontecido para que Jó tivesse chegado àquela situação em que ele se encontrava. E Jó o tempo todo dizendo que não era assim, ele não havia feito nada, que ele era inocente. E aquele diálogo todo vai pelos capítulos de Jó, e 3 coisas interessantes eu quero falar com você. O primeiro é a posição em que Jó estava. Muitas vezes nas nossas vidas nós também nos sentimos assim: Senhor, o que eu fiz? Senhor, será que eu errei contra Ti? Será que eu pequei? Será que o Senhor está de costas para mim? O que me mostra onde eu estou errando para que eu possa consertar? E aquela situação em que ele se encontrava de culpa e de questionamento: o que aconteceu? Por que está acontecendo isso comigo? É uma perspectiva que muitas vezes nós mesmos, ainda nos dias de hoje, ainda temos. Quando vem as grandes tribulações, quando vem as lutas, quando vem as dores que dói a alma, nós muitas vezes perguntamos ao Senhor: Senhor, me diga, me dê uma resposta, aonde eu estou errando, o que eu posso fazer, Senhor, para que o Senhor possa me livrar desse mal. Outra perspectiva também que tem no livro de Jó, que eu vejo a segunda perspectiva que eu vejo nesse livro, é que os amigos chegaram para Jó, e muitas vezes a gente também se sente assim. Jó passando por toda aquela dificuldade, perdeu tudo. O que ele mais queria era um pouquinho de atenção. O que ele mais queria era um ombro amigo. O que ele mais queria era alguém que pudesse estar do lado dele na hora da tribulação. Muitas vezes nós passamos por coisas, talvez por momentos mais difíceis e variados da nossa vida, e o que a gente quer não é que retribua o que a gente perdeu, mas é que a gente tenha alguém do lado. Muitas vezes a gente quer um ombro amigo, muitas vezes a gente quer uma palavra de esperança, muitas vezes a gente quer que alguém cuide de nós. Nessa época de quarentena, o que nós temos visto é o amor de muitos sendo dedicado, pessoas que antes estavam adormecidas têm se acordado para esse amor, mas também temos visto pessoas dando as costas para outras no momento em que mais se precisam delas. E quantas vezes na nossa vida a gente passando por dificuldade, pessoas que a gente mais contava, pessoas em que a gente mais queria que estivesse perto de nós, viram as costas para nós. Pessoas em que a gente contava, que a gente abriu o nosso coração, que a gente abriu a nossa vida, que a gente abriu a nossa casa, a gente espera que nesse momento de tribulação esteja com a gente, essas pessoas viram as costas. Assim foram os amigos de Jó. No momento em que ele mais precisava, os amigos dele começaram a questioná-lo, a acusá-lo de coisas que ele deveria ter feito, supor coisas que ele nunca fez. E a última perspectiva que eu quero falar com você é a perspectiva de Deus. Deus permitiu que todo esse processo fosse falado, todo esse processo acontecesse em silêncio. Muitas vezes na nossa vida, Deus permite que as provações venham até nós e Ele nos acompanha em silêncio. Não porque Ele é um Deus mau ou vingativo, mas porque Ele é um Deus que confia em nós. Ele é um Deus que confia em que nós estamos aprendendo. Ele é um Deus que confia que nós estamos amadurecendo. Ele confia que nós, em meio à adversidade, não negaremos o Seu nome. E esse é o nosso papel. Embora tudo pareça ao contrário, nós devemos ter a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E aí Deus vem falar com Jó, ele faz 70 perguntas retóricas para Jó e Jó não consegue responder a nenhuma delas. E no final, Jó vem a falar com Deus que antes ele conhecia de ouvir falar, mas hoje como ele andar, porque ele teve a certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. Deus não fala para Jó o porquê de todo aquele processo. Em nenhum dos capítulos da Bíblia você vai ver Deus contando: olha, eu permiti que isso acontecesse com você por conta de Satanás ter ido, de eu ter dado a ideia, de eu ter falado com ele sobre você, de eu ter provado a ele que você é um servo fiel. Não. Ele apenas falou para Jó que ele estava no controle de tudo. E teve uma pergunta que ele falou que ele fez a Jó: você estava lá no início onde eu criei todas as coisas? E não, Jó não estava, nem eu nem você estávamos, mas nós temos a certeza de que Deus é aquele mesmo Deus que criou todas as coisas, ainda está conosco. Às vezes a gente passa por alguma situação em que a gente não entende. Às vezes Deus não vai te dizer por que você está passando, nem para que você está passando, mas Ele te diz todos os dias que Ele está no controle de todas
todas as coisas. E aqueles amigos que falaram de Jó, suporam, julgaram Jó, que abandonaram no momento que mais Jó precisava, Deus os repreendeu. Deus falou para eles que eles não tinham esse direito de abandoná-lo, de supor, de falar coisas que não sabiam. E aí, através da oração de Jó, é que esses amigos conseguiram ser abençoados, porque Deus pediu que esses amigos trouxessem, se retratassem com Jó, pedissem perdão a Jó. Então, se você está passando por um momento desse, tenha certeza, se alguém está falando contra você, se alguém te virou as costas, se alguém te abandonou no momento mais dolorido da sua vida, pode ter certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. E aqui, o que é mais bonito de se ver é que o Senhor retribuiu em dobro tudo que Jó havia perdido. Mesmo que Deus não tivesse retribuído, Deus continua sendo Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Então, como Jó, nós possamos aprender que Deus é o controle, é para Ele e sobre Ele todas as coisas. Não entendemos o porquê, não entendemos até quando estaremos passando por isso, mas entendemos uma coisa: do Senhor vem o nosso socorro e proteção. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada, Senhor, por esse estudo. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor falar através de nós, falar através dessa palavra. Ser o mesmo Deus, ó Deus, que falou naquela época, é o mesmo Deus que fala hoje, Deus. A sua palavra é viva e a cada vez que a gente estuda, Senhor, a sua palavra, a gente aprende mais, interpreta diferente, Senhor, porque o Senhor vem trazendo, conduzindo cada vez mais riqueza, Senhor, de sabedoria, porque do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter a fé como Jó, Senhor, ter a paciência, Deus, de sabermos que todas as coisas estão no seu controle, que quando a murmuração, quando o desânimo, quando a incredulidade baterem a nossa porta, que elas possam bater em retirada no mesmo momento, em nome de Jesus, que nós possamos ter, Senhor, a paz, a serenidade e a certeza de que do Senhor é o controle de todas as coisas. Muito obrigada, Senhor, por esse dia. Nos abençoe, nos dê paz, serenidade. Traga o seu Espírito Santo, nosso amigo, nosso Consolador, para dentro de nós, nos dando a certeza da sua presença em nós, da sua vida em nós. Que nós possamos fazer, ó Deus, como a sua palavra diz, orar sem cessar, porque somente em comunhão contigo, em diálogo contigo, nós conseguimos vencer as barreiras e os obstáculos da vida. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Tenha um bom dia.